Olá, vamos refletir um pouco? Antes da destruição final, prosperidade sem precedentes. Recorde a parábola do joio e do trigo. Jesus disse que a colheita é o fim do mundo, Mateus 13:39. Mas o que acontece logo antes da destruição do joio? Deus está ciente do quanto mal o joio está se proliferando. Sim, Ele sabe de tudo e deliberadamente permite que o joio cresça sem impedimento. O Senhor tem a intenção de que o joio amadureça com o trigo. Diante da pergunta do servo, queres que vamos e arranquemos o joio? Ele responde, não, deixe-os crescer junto até a colheita. Verso 28 a 30. Muito embora os ventos tenham sido controlados para não ferirem a terra ou o mar, o fim está às portas. A colheita madura do mal será a maior prova do breve retorno de Jesus, conforme ilustrado pela declaração de Paulo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, verso 13. Eles imaginam que não importam os vícios nos quais se envolveram. Nenhuma retribuição virá. Contudo, o motivo para o Senhor permitir que o mal amadureça e cresça sem restrições é o desejo de que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Vemos o amadurecimento do mal pouco antes da destruição final, prefigurado no êxodo dos filhos de Israel, a caminho da terra prometida. Deus disse a Abraão que sua descendência seria escravizada em uma terra estranha e só se dirigiria à terra prometida quando a maldade dos amorreus chegasse ao ponto máximo. Gênesis 15, verso 16. É claro que essa demora não mudaria o resultado final, mas daria certeza de que os ímpios de fato continuariam a ser maus até Deus precisar destruí-los. Entretanto, para os amorreus, tudo prosseguia como de costume. Ellen White, ao comentar sobre a parábola da viúva insistente, o juiz Inico observou: de tempos em tempos, o Senhor tomou pública a maneira do seu proceder. Muitas vezes, deixou que uma crise chegasse aos povos, famílias e indivíduos para que sua intervenção se tornasse notória. Nesse tempo em que prevalece a iniquidade, podemos saber que a grande e a última crise está à porta. Vale a pena observar que Jesus aplicou a parábola ao tempo do fim e disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, 7 e 8. Isto é, até a crise final explodir em cena, o mundo e até mesmo a igreja acharão que tudo está como sempre. Observe que Lucas apresentou a parábola no contexto dos eventos do tempo do fim. Lucas 17, verso 20 a 37. Estamos plenamente conscientes do tempo em que vivemos. De fato, estamos no olho do furacão. Ironicamente, Jesus também disse: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Mateus 16, verso 3. E ele chamou-os de hipócrita, aqueles que estavam em posição de conhecer os tempos, mas pediam um sinal a despeito da ampla profusão de evidências ao seu redor. Lucas 11, 16 e 29. Creio que Deus também chamará a geração final para prestar contas logo antes do retorno de Jesus. O mundo crê que tudo continua como de costume. A despeito das evidências de sinais e maravilhas, as pessoas se recusam a admitir que a vinda de Cristo está às portas. Notamos o mesmo princípio na parábola da figueira. Antes de sua destruição, a figueira recebeu um bom tratamento que não teria, não fosse a graça imerecida. Já havia ficado bem comprovado que ela não dava fruto, e jamais havia dado. Porém, até o fim, ela teve o benefício de um agricultor para cuidar dela e o mantê-lo. Lucas 13, verso 8. Ela recebeu o máximo possível de chances para produzir frutos. Muitos hoje pensam que se encontram em uma boa posição diante de Deus porque recebem boas bênçãos.
embora não produzam frutos. Trata-se de um engano fatal. No caso da figueira, tudo continuou como de costume, a não ser pelo fato de que aquela era a atenção final que a árvore receberia. A graça estava fazendo o seu último chamado. As bênçãos aumentarão antes da destruição final. E o nosso mundo, e o nosso contexto da atualidade, estamos vivendo pela graça. A graça é o último momento de oportunidade para as pessoas reconsiderarem seu caminho e voltarem para Deus. Abra a porta do coração e se entregue a nosso Senhor Jesus enquanto há tempo, enquanto graça ainda existe. Que Deus nos abençoe e amanhã tem mais.